Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. O tema de hoje é uma preocupação dos governos à escala mundial. Estamos a falar de emprego ou da falta dele. No caso de Angola, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego é de 34% da população economicamente ativa. Ou seja, mais de 5 milhões de angolanos com mais de 15 anos não têm emprego. O assunto consta das prioridades do governo de João Lourenço. A prova disso é o Decreto Presidencial 113/19, de 16 de abril, que aprova o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, o PAP, com o qual se pretende criar em 3 anos condições para a inclusão de 83.500 jovens no Programa de Promoção da Empregabilidade. O programa é tutelado pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e é o único do Executivo com metas, objetivos e prazos definidos em relação ao emprego. Todos os outros abordam o problema de uma forma genérica. Por outro lado, o decreto diz de forma clara que os mais de 83 mil empregos serão gerados pelo setor privado e não pelo Estado. A economista Vissolela Chivunda é a minha convidada de hoje. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Papagro, nosso super, Angola Invest, Bué. Só para citar estes, são alguns dos programas que tinham como fim último a promoção, a geração de emprego. Mas hoje não se fala deles e não se sabe também quais os resultados que se obtiveram. O que é que temos no PAP para que não falhe, ao contrário de todos estes que citei há pouco? Boa noite, Cusio Eugênio. Muito agradeço o convite para participar dessa edição do Direto ao Ponto. Programas de apoio à criação de novos postos de trabalho, programas de combate ao desemprego. Existem, já foram criados vários em Angola e é fundamental que continuem a existir, porque o desemprego é um problema social, além de ser um problema econômico. O desemprego afeta, impacta negativamente não apenas as pessoas desempregadas, mas também as pessoas que já se encontram inseridas no mercado de trabalho. A pergunta que se coloca é o que é que o PAP tem para não falhar ao exemplo do que aconteceu com os outros? Pois, o PAP... Não vai ser mais um programa? O PAP constitui um programa de ação para a promoção da empregabilidade e tem métricas específicas, ações definidas para a concretização dos objetivos a que se propõe. Contudo, trata-se de um programa, trata-se de um plano e a execução desse programa vai condicionar o alcance dos resultados que o programa indica, que o programa assume. Exatamente. Nós estivemos a olhar para o decreto e há ali questões que rapidamente nos saltam à vista. Desde logo o facto de ele prever apenas a criação de condições para empregar, ou criar condições para que 83.500 jovens tenham acesso ao emprego. Mas não descarta a promessa que foi feita por altura da campanha e foi assumida, e tem sido assumida pelo Executivo, da criação dos 500 mil postos de emprego. O que é que está a acontecer para que só o Papa até agora que tenha se pronunciado especificamente sobre esse programa? Promessas sobre a criação de novos postos de trabalho existem em Angola. A promessa de criação de 500 mil novos postos de trabalho não é uma ideia original. Já em 2008, para o período 2008-2012, existiu a promessa da criação de 1.300.000 novos postos de trabalho e redução da taxa de desemprego para níveis de 15%. Portanto, essa promessa já existiu. Portanto, quando falamos da criação de 500 mil novos postos de trabalho, estamos a falar até de uma métrica menos ambiciosa. A questão é necessário, é relevante criar novos postos de trabalho? Evidentemente sim, porque o desemprego é um problema econômico, é um problema social, como referi, e é sintoma de uma doença do sistema econômico. As economias são organismos vivos e inflação, desemprego, desvalorização cambial são sinais de que
esse organismo vivo a que nos referimos não se encontra de boa saúde. Mas quando falamos com o seu Eugênio do PAP, é necessário lembrar que o PAP não começa com o Decreto Presidencial 113/19. O próprio Plano de Desenvolvimento 2018-2022 já possui linhas políticas, linhas de ação para a promoção da empregabilidade. Portanto, já essa referência no Plano Nacional de Desenvolvimento, há inclusive outros programas incluídos no Plano Nacional de Desenvolvimento para a promoção da empregabilidade. O que é que nós verificamos? Verificamos que em 2019, a coisa começa a tomar forma, não é? E surge o Decreto Presidencial 113/19 e o decreto dá lugar a expectativas. Não apenas porque as vozes do mercado associaram expectativas ao decreto, mas porque o próprio decreto acaba lembrando que foi feita uma promessa da criação de 500 mil novos postos de trabalho e é exatamente o que nós temos aqui. O compromisso de criação de 500 mil novos postos de trabalho é lembrado no decreto 113/19, não está descartado. O decreto diz, nós lembramos que existe um compromisso de criar 500 mil novos postos de trabalho. E lembra ainda, portanto, que não é o único objetivo, criar novos postos de trabalho, existe também o objetivo de combater a pobreza e a exclusão social. Portanto, é a assunção de grandes objetivos, de desafios ambiciosos e entende-se que esse decreto presidencial deve contribuir para dar resposta ou para atingir esses objetivos. Portanto, o PAP nasce com toda essa expectativa em volta, com uma pressão em relação à criação de 500 mil novos postos de trabalho e com uma pressão também em relação ao alcance da meta de combate à pobreza e à desigualdade social. Exatamente, mas há aqui um aspecto que não tem como ser posto de parte, que é o timing que resta para se atingir esses objetivos. Se nós partirmos do princípio que em 2017 prometeu-se criação de 500 mil postos de trabalho para o mandato, portanto 2017-2022, nós poderíamos fazermos cálculos rápidos de 100 mil postos, 100 mil empregos por ano. Mas acontece que o PAP é aprovado em 2019, portanto há 2 anos que se perderam, sendo que ele depois fica condicionado à estratégia de continuidade, à estratégia de operacionalização que foi aprovado este ano. Portanto, perderam-se 3 anos. Se já era difícil criar 500 mil, temos agora este objetivo de 83 mil postos de trabalho para 2 anos. Vai-se conseguir? E é interessante com o seu Eugênio que não se trata especificamente de criar 83.500 novos postos de trabalho, trata-se de incluir 83.500 jovens no programa. Isso no e PAP. O resultado, sim, isso com o PAP. E o resultado dessa inclusão é que poderá dar lugar à criação de novos postos de trabalho. E nós temos aqui alguns números. Que nos ajudam a compreender como é que funciona o PAP em números. Portanto, já não estamos a falar em 500 mil novos empregos, estamos agora a falar da inclusão de jovens em várias ações. As métricas sobre os quais o PAP assenta para se atingir aqueles objetivos. Exatamente. E, portanto, estamos a falar agora de 10 mil microcréditos que vão ser concedidos, 42 mil kits que vão ser distribuídos. O público-alvo é fundamentalmente a juventude. Estamos a falar de 30 mil jovens que vão ser inseridos no mercado de trabalho por meio de várias ações previstas na própria estratégia, que há pouco tempo vimos, a própria estratégia de operacionalização da continuidade do PAP. E depois, o que é que nós temos no total? No total, nós vamos ter 82.500 jovens. 82 mil, no caso. 82 mil jovens em ações formativas, mas não são todos os 82 mil jovens que vão beneficiar de programas de treinamento. Apenas 73%
desses 82 mil jovens, que nos dá um total de 60 mil jovens, vão estar no fundo incluídos nesses programas de treinamento. Depois, adicionado aos programas de treinamento, nós vamos ter programas de estágio. Então, estamos a falar de uma estratégia, não estamos a falar da execução, estamos a falar daquilo que o PAP prevê em termos de estratégia. Esse estágio é a preparação ou submissão dos jovens ao ambiente que eles na prática poderão encontrar para eventualmente serem escolhidos, estarem aptos, caso se recaia sobre eles a escolha de estarem empregados, é isso? Sim, entende-se que alguns desses jovens poderão estar por bastante tempo afastados do mercado de trabalho e os programas de estágio vão, no fundo, potenciar a possibilidade desses jovens serem novamente contratados. E é necessário compreender que esses estágios vão ser incentivados pelo próprio PAP, no sentido do PAP poder contribuir com parte da despesa associada à remuneração desses estagiários. Portanto, esse custo não cai, portanto, essa fatura não é dirigida às empresas, totalmente dirigida às empresas que vão oferecer esses programas de estágio, essas bolsas para estágio. Portanto, estamos a falar de 1.500 vagas de estágio. O Estado poderá contribuir com parte da despesa com os programas de estágio. E eventualmente com isso conseguirmos a maior atratividade das empresas para aderir ao programa. Mas deixe-me só perguntar aqui uma coisa, porque vejo que são adotadas medidas que são recorrentes, ou seja, já estão de alguma forma previstas nos programas anteriores e dos quais os resultados nós não conseguimos hoje medir, que é a questão dos créditos e dos kits. A história nos mostra que eles na prática não resultaram, daí que nós tínhamos até hoje o número de desempregados, quando ao longo desses anos essa fórmula já foi usada. Pois, o que é que estes kits, o que é que essa solução traz de diferente? Nós não podemos assumir que a situação do desemprego em Angola está associada totalmente à resposta que tem sido usada ao financiamento. Podemos voltar para o slide anterior. Para os financiamentos, para os microcréditos, a questão da entrega de kits. O desemprego tem outras causas. Tem a componente estrutural, tem a componente sazonal, tem a componente de curto prazo. Ou seja, existem alguns fatores que podem garantir que a situação de desemprego se torne permanente. E quando falamos aqui com o Sr. Eugênio dessa questão da entrega dos kits, ela tem uma relevância. Por quê? Porque quando nós falamos do financiamento, o financiamento levanta dois problemas. Eu preciso de ter a certeza que vou dirigir o financiamento a quem de facto necessita e quem de facto vai dar a melhor aplicação a esse financiamento, e depois eu preciso de garantir que uma vez obtido o financiamento, o financiamento vai ser usado naquelas atividades que quem solicitou o financiamento prometeu utilizar o financiamento. E então, quando eu entrego kits, eu elimino o segundo problema do risco de quem recebe o financiamento não utilizar o financiamento naquilo a que o financiamento se destinava. Contudo, continuamos a ter o problema da seleção, não é? Quem vai ser beneficiado, exatamente, quem vai ser incluído. E temos aqui um grande problema. Isso poderá ter um impacto, de facto, nos resultados que o próprio PAP poderá alcançar. Exatamente, e porque temos que andar com o tempo, vou pedir ao Domildo que nos mostre o slide que se segue, porque o programa vai ter custos. O programa vai ter custos. E os fundos para suportar o programa vêm da Segurança Social. É a fonte mais adequada? O programa vai ter custos e estamos a falar de custos na ordem dos 21,7 mil milhões de kwanzas. O programa não vai ser totalmente assegurado pela Segurança Social, porque o programa tem componentes. Por exemplo, quando nós olhamos para a componente da formação profissional, nós percebemos que o orçamento do programa não prevê uma verba para essa componente, o que significa que, portanto, este valor, a despesa com a formação profissional dentro do PAP, não vai ser assegurada, não está dentro desse custo de 21,1 mil milhões de kwanzas. Sim, significa que no final do dia toda a execução do PAP vai custar mais do que isso, porque existem algumas despesas que vão ser asseguradas pelo INAFOP.
Exatamente. por exemplo. Mas a questão que se coloca é, o dinheiro vem, a parte deste dinheiro vem da Segurança Social. Por que usarmos o dinheiro da Segurança Social para financiar este programa? Na verdade, a lei de base da Segurança Social prevê a adoção de políticas ativas para a promoção de emprego e, nesse sentido, compreende-se que parte dos fundos da Segurança Social sejam utilizados para melhorar as condições do mercado de trabalho, que não terão um impacto positivo apenas para aquelas pessoas que se encontram desempregadas, como eu referi no início do programa, terão também um impacto positivo para aquelas pessoas que já trabalham, na medida em que, com o seu gênio, os nossos telespectadores que se encontram em casa e que já possuem um emprego, numa situação em que a taxa de desemprego é muito alta, os nossos telespectadores se encontram numa situação mais frágil em termos de negociação das condições de trabalho, em termos de negociação de um aumento salarial, porque a entidade empregadora pode simplesmente decidir substituir esse trabalhador por uma outra pessoa que se encontra desempregada e que provavelmente valorizaria mais a remuneração que a entidade empregadora oferece. Portanto, o desemprego tem um impacto na vida dos desempregados, mas também tem um impacto para aquele contribuinte que já se encontra empregado. E daí é pegando nesses aspectos que considera haver pontos fortes e oportunidades no programa? Sim, existem pontos fortes e oportunidades no programa. Um desses pontos fortes tem justamente a ver com a existência de recursos próprios para o financiamento do PAP. Durante os primeiros 3 anos, o PAP, como vimos, terá um custo global na ordem dos 21,7 mil milhões de kwanzas. Estima-se que terá um custo anual de 7 mil milhões de kwanzas e a Segurança Social possui uma verba disponível para a cobertura desse custo com o PAP. Portanto, isso é um ponto forte, portanto, é um aspecto positivo interno ao próprio programa, mas existem outros aspectos positivos quando analisamos a estratégia de operacionalização do PAP. E eu repito com o seu Gênio, estamos a falar da estratégia. Exatamente. Vamos fazer uma breve pausa, vou-lhe pedir para que não perca o seu raciocínio, vamos continuar a falar depois do curto e rapidíssimo intervalo que vamos fazer hoje, agora, porque vamos continuar a falar do PAP, que é o Plano de Ação e Promoção da Empregabilidade. Minha convidada de hoje chama-se Visolela Chivunda, ela é economista, vai ser com ela que vamos continuar na segunda parte a desenvolver o que resta sobre este tema bastante importante e que o Executivo considera como prioritário. Até já. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Direto ao Ponto. Hoje nós trazemos como tema o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade. É um plano do Executivo através do MAPTES, sendo que é, como disse há pouco também, que é o único programa do Executivo que tem métricas objetivas para minimizar o impacto da questão do desemprego no nosso país. A minha convidada é Visolela Chivunda, ela é economista. Vamos agora olhar para aquilo que é o perfil do chefe do agregado familiar. O que é que isto quer dizer? Com o seu Gênio, quando falamos do perfil do chefe do agregado familiar, o objetivo aqui é dar resposta à seguinte questão: será que o PAP, direcionando ou tendo como alvo os jovens, está de facto a dar uma resposta que vai melhorar a vida das famílias angolanas? Então é relevante olharmos para o perfil do chefe do agregado familiar e compreender se esse programa vai de facto alcançar as famílias. E quando olhamos para o perfil do chefe do agregado familiar, nós percebemos que 70% dos chefes de agregados familiares angolanos são homens e apenas 30% são mulheres. Mas depois, quando olhamos para essa distribuição de homens e mulheres, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que
tanto no caso dos homens como no caso das mulheres, nós temos uma percentagem aqui de cerca de 24% de chefes de agregados familiares com idades compreendidas entre 25 e 34 anos. E depois mais 23% com idades compreendidas entre 35 a 44 anos. Portanto, se somamos esse total, nós já temos 47%, portanto, superior a esta percentagem que temos aqui, para idades entre 45 a 65 anos. Portanto, parece relevante termos um programa e olhamos para a distribuição, é mais ou menos idêntica aqui. O que é que percebemos? Percebemos que faz sentido termos um programa dirigido a jovens, porque quando dirigimos um programa a jovens, como os chefes dos agregados familiares têm maioritariamente idades compreendidas entre 25 e 44 anos em Angola, portanto, assumimos que essa política vai de facto alcançar um grande número de famílias angolanas. O público-alvo é dos 15 aos 40 anos. Sim, sim. Portanto, nós estamos a considerar uma pessoa de 40 anos como jovem. Sim, sim, estamos a considerar uma pessoa de 40 anos jovens e, aliás, existem métricas internacionais que consideram que a juventude termina aos 45 anos e, portanto, não é uma análise errada. Mas aqui, com o seu Eugênio, o relevante é compreendermos que estamos a falar de um total de mais de 40% de famílias angolanas, chefes de agregados familiares angolanos, com a idade compreendida entre 25 e 44 anos. Portanto, é uma percentagem relevante. Portanto, é dar um tiro considerando um alvo mais ou menos identificado. A pergunta, deixa-me só, e introduzindo já este slide, que tem a ver com o contexto em que o programa vai ser aplicado, em que estão a ser tomadas essas decisões. Em 2017 já havia a crise económica, já havia o problema do desemprego. 2020 veio a Covid, as expectativas é que os efeitos da Covid se prolonguem no tempo, sendo que nós temos esse programa cujas metas deverão ser atingidas até dezembro de 2021. Portanto, temos um ano para resolvermos, minimizarmos o impacto da empregabilidade do país através do PAP. Pois, mas o problema do desemprego em Angola não vai ser resolvido através do PAP e é necessário compreendermos isso. Sim, mas olhando especificamente para o programa, a questão é, vai-se conseguir o objetivo, dentro deste contexto, vai-se conseguir? O contexto macroeconómico pode, de facto, condicionar totalmente o alcance dos objetivos propostos. E quando nós olhamos para o contexto, olhando para o PIB, nós vemos aqui uma queda, portanto, as barras vão diminuindo, significa que a produção da economia, a capacidade de produzir riqueza da economia está a diminuir. O que é que nós vemos também? Vemos o desemprego a disparar. E o que é que vemos? Vemos a inflação que estava a descer e de repente começa a subir. E com o seu Eugênio, inflação, desemprego, como eu disse há pouco tempo, economias são organismos vivos, inflação e desemprego são sinónimo de doença, de falta de saúde do sistema econômico. Mas temos um outro gráfico a seguir que também nos dá uma fotografia interessante do contexto macroeconómico. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos a relação entre o serviço da dívida e as exportações de bens e serviços. O que é que isso nos ajuda a compreender? Nos ajuda a compreender qual é a fatura da dívida pública. Estou a falar de amortização da dívida, estou a falar de juros da dívida. Qual é a fatura que as exportações de Angola têm que pagar? Ou seja, em que medida as exportações vão ser absorvidas pelo serviço da dívida. Okay? E o que é que nós verificamos? Nós verificamos uma subida significativa ao longo dos anos. Okay? Nós verificamos uma subida significativa. Significa que grande parte dos nossos recursos está, de facto, a ser canalizado para dar resposta aos compromissos da dívida. Depois, o que é que nós temos? Temos as reservas internacionais líquidas, a níveis aqui abaixo de 10 meses de importação. A pergunta é, isso é bom ou é mau? Bom, está acima da meta de 6 meses de importação, normalmente definida a nível da SADC, e nós vemos aqui uma oscilação, não é? Ao longo dos anos, mas uma relativa melhoria aqui em 2020. Certamente o novo sistema, o novo regime cambial estará a contribuir para isso. E depois o que é que temos? Por último, a taxa de câmbio. E o que é que nós vemos? Nós vemos uma desvalorização cambial significativa. Numa economia, com o seu Eugênio, que importa grande parte das matérias-primas associadas ao sistema produtivo, numa economia que tem um ambiente de negócios muito negativo, Angola está a ocupar a posição 177 de uma lista de 190 países
do doing business. Exatamente. Okay? Portanto, estamos a falar de um ambiente para fazer negócios em Angola muito negativo. E, portanto, se o PAP não é capaz de criar 500 mil novos postos de trabalho, se os 83 mil jovens incluídos não são uma garantia exata do alcance de 83.500 novos postos de trabalho, o que é que seria necessário para termos então essa resposta ao emprego? Portanto, é necessário criar aqui uma série de medidas no sentido de garantir que a expectativa das empresas em termos de perfil dos profissionais a contratar, vá de encontro aos perfis que de facto são criados ao nível do sistema de ensino, ao nível dos centros de capacitação. Isso leva-nos, com o seu Eugênio, toda essa questão, toda essa reflexão, leva-nos a colocar sobre a mesa alguns debates que precisam de ocorrer em Angola. Portanto, quando o decreto presidencial 113/19 diz que estes postos de trabalho, os 500 mil novos postos, devem ser criados pelo setor privado, a pergunta que nós fazemos é por que a resposta virá apenas do setor privado. O Estado deve intervir na economia diante da existência de falhas. Okay? Quando o setor privado não consegue dar as respostas necessárias, é necessário que o Estado tenha uma intervenção. E a pergunta é, por que em Angola se afirma que a empresa pública é má e a empresa privada é boa? Isso é um debate que se precisa ter. Hoje em dia já se compreende que isso não é necessariamente verdade, é uma falácia, isso não é necessariamente verdade. Então temos que refletir sobre isso, onde criar emprego. A resposta não é única, como diz o decreto 113. Depois há uma outra reflexão, e a última, que eu recomendo a ter, que é o debate sobre o custo de vida e o emprego em Angola, o que priorizar. Normalmente a inflação acaba sendo uma prioridade, um grande alvo a atingir, um grande objetivo a atingir. E o emprego. E nós deveríamos perguntar-nos, será que o combate que tem sido feito à inflação, de facto saímos de um histórico de 3.700% em termos de taxa de inflação, e agora a taxa de inflação está mais baixa, mas será que isso justifica termos de desemprego mais alto? E a análise dos dados econômicos em Angola mostra que o combate à inflação não justifica o aumento do desemprego, ou seja, o desemprego tem outras causas, que não propriamente as políticas que têm sido aplicadas para combater a inflação. Já estamos mesmo na reta final, mas eu não quero terminar sem antes lhe perguntar porquê que só o PAP, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, é que assume de forma clara esse propósito de combater o desemprego? Sendo ele uma estratégia do Executivo, porque é que os demais departamentos ministeriais não têm uma posição clara em relação a esse problema? Com o seu Eugênio, o desemprego, a inflação constituem metas que não fazem apenas parte de instituições como o Ministério do Trabalho. Se nós formos olhar para a realidade americana, o Banco Central, além de ter como meta o combate à inflação, tem também o dever de criar condições para promover o crescimento econômico. E promovendo o crescimento econômico é capaz de gerar emprego. Portanto, o que é necessário criar em Angola é um conjunto de sinergias para que, de facto, os objetivos gerais definidos para o país sejam concretizados. Vamos esperar que isso aconteça, Claro, até claro. porque, atendendo às metas que o Executivo tem, que é até 2022, resta muito pouco tempo num contexto completamente difícil. Está tudo dito por hoje. Eu vou agradecer à Vice-Olela Chivunda por ter aceito o convite para estar aqui no Direto ao Ponto. Devo dizer-lhe que é a primeira mulher ao longo destes quase 10 meses de programa a estar aqui connosco. Razão pela qual eu agradeço mais uma vez. Agradeço a si também, que esteve connosco desde as 21, mas já sabe que é sempre depois do Jornal da Zimbo, ao sábado. 30 minutos sobre economia, aqui, na televisão que mudou a televisão. Tudo por hoje, boa noite e até para a semana.